Olá pessoal, o tema de hoje é devido a dois casos que eu tive essa semana, dois pacientes queimados em dois locais que eu trabalho, não no mesmo local, então foi uma baita coincidência, todo mundo tá bem, mas eu pensei, poxa, o que é que eu posso levar para a internet para que as pessoas aprendam o que fazer quando se queimarem ou quando estiverem em um local em que haja queimados naquele ambiente. Isso é muito importante e é muito simples, tá? Então, vamos aprender um pouquinho mais. Primeira coisa, isso todo mundo sabe. Você se queimou, você precisa ir para um local de fonte de resfriamento, tá certo? Geralmente, um chuveiro, ou então, a depender da extensão da sua queimadura, pode ser uma torneira, uma pia, tá? Então, um local onde haja água corrente. Presta atenção, água corrente. Nada de balde colocar a mão, tá, pessoal? É água corrente. Por quê? Porque vai permitir a troca de calor, vai permitir o resfriamento. Se a gente só deixa em um local de balde, a gente não permite essa troca, a gente não permite esse resfriamento, tá? Nada de colocar gelo também. Nada de colocar pó de café, manteiga, pasta de dente, pomada dermatológica, pomada ginecológica, é tanta coisa que aparece e é por isso que eu estou falando aqui, tá? Então, queimou, ouviu alguém se queimando, uma fonte de resfriamento. Ah, tá bom, doutora, isso aí eu já sei, isso eu já conheço. Verdade, que bom. Mas o que muita gente não sabe é o tempo de exposição naquele ambiente de resfriamento. E esse é o pulo do gato, tá? Quanto mais tempo você ficar ali, menor a chance de lesões mais profundas na sua pele. Então, quando estudamos sobre queimadura térmica, falamos bastante sobre uma exposição debaixo da água, por em torno de 20, 25 minutos, tá? Pode puxar um banquinho, ficar sentado e só deixando a água correr sobre a região queimada. Pessoal, isso é tão importante que vocês não fazem ideia. Às vezes eu tenho um paciente em que teve o mesmo tipo de fonte de queimadura, mas um esteve em um tempo maior de resfriamento do que outro e é completamente diferente a gravidade daquela lesão. Então, essa aí é uma dica que, por favor, leva super em consideração, tá? Segunda coisa, teve a queimadura, já fez esse resfriamento, e agora o que eu devo fazer? Preferencialmente, se for região de face, mãos, pés, pescoço, genitália, alguma dobra com axila, cotovelos, é importante ser avaliado em unidade de pronto atendimento, pois o médico que estará de plantão, o serviço vai conseguir identificar como ficou aquela região e se precisa ou não de cuidados a mais. Tem alguns cuidados que envolvem o uso de pomadas com antibiótico. Então, somente o médico vai conseguir avaliar e fazer aquela prescrição para você comprar na farmácia. Muito importante, tá? Porque quando a gente lesiona a pele e ela pode perder aquela camada de proteção, algumas bactérias, até mesmo as que vivem na nossa pele, podem colonizar, causar uma infecção local ali e algo que se recuperaria perfeitamente acaba se lesionando. Então, vence a preguiça e vai na emergência mesmo se estiver tudo bem, tá certinho? Vamos lá, terceira coisa de queimadura. Pessoal, é muito importante o caso de inalações, tá? Esse é um pouquinho mais óbvio para vocês, de caso vocês inalem fumaça, vocês irem ao hospital, mas isso é muito real, certo? Porque muitas vezes aquela lesão, ela não aparece no primeiro momento, então é muito importante que a gente consiga avaliar todo o eixo respiratório, toda a parte de mucosa, avaliar os olhos, canais auditivos, enfim, toda essa estrutura para não deixar que gere lesões em mucosas, lesões em que a gente não consiga visualizar externamente, tá? E é por isso que a gente tem um tempinho curto para ter essa abordagem.
Beleza? Então, o que eu quero que fique para vocês é fonte de água corrente, nada de água parada, nada de gelo, nada de outras coisas, e por um tempo prolongado. Independente do tamanho da queimadura, tá, pessoal? Pode ser uma queimadura na panela, pode ser uma queimadura de vapor, o que for. Quanto mais tempo você tiver a paciência de resfriar, melhor, tá certo? Então é isso aí, viu? Vê se manda isso aí para quem costuma colocar café na queimadura, tá bom? Valeu!